Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Fundos de Investimento Imobiliário, FIIs para os mais próximos, tá? Sempre que eu falar FII é Fundo de Investimento Imobiliário, beleza? A bola da vez é o IRDM11, um fundo de papel que, apesar de não ser comparável o tamanho com o KNCR11, que já foi analisado aqui no podcast, e outros, né? É um fundo que teve muita força comercial há uns anos atrás, e por mais que ele não tenha um valor de mercado muito grande, o valor de mercado dele é apenas de 3 bilhões, e aproximadamente 3 bilhões, é um fundo que muita gente tem, tá? Tem quase 400 mil, é isso? 300 mil, quase 300 mil cotistas que investem aí no fundo da Iridium, o IRDM11. Tá? Lembrando que fundos de papel não tem sido o foco muito aqui do quadro de análise de fundos imobiliários, porque são fundos que não tem como tu analisar com tanta segurança, não tem como tu saber muito sobre os imóveis que tem, nem tem imóveis lá dentro, né? Não tem muito sobre o que tu saber o que tem na outra ponta, né? E para tu investir com segurança em qualquer tipo de investimento, é importantíssimo tu saber justamente o que tem na outra ponta. É isso que faz tu ter segurança daquilo que tu tá fazendo, lógico. E eu separei, como de costume, aqui o relatório do fundo para a gente olhar juntos. Vocês vão ver quantos títulos de dívida tem ali dentro e vão entender o que eu falo quanto à minha reticência aí de investir e de todo esse frenesi que tem aí em torno dos fundos de papel, que chamam a atenção dos investidores justamente porque, como eles têm títulos de dívida dentro e não têm imóveis, eles têm um rendimento maior de juros mensais, né? Porque a dívida ela se consome completamente, ao contrário dos imóveis, né? Se tu tem um imóvel, por exemplo, se tu investe em um shopping, se o shopping é teu, tu vai receber um aluguel daquilo ali, mas o teu patrimônio ele tá preso ali dentro do imóvel também. O dia que tu quiser vender aquele imóvel é o dia que tu vai dar a grande porrada. Enquanto que as dívidas do setor imobiliário, elas são pagas por inteiro, por mais que elas sejam longas, tá? Mas elas são pagas por inteiros. Então esses fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, que são os fundos de papel que investem nesses títulos de dívida que recebem o nome de CRI, que nada mais é do que título de dívida, tá? Com um nome bonito, que é Certificado de Recebível Imobiliário. E eles pagam os juros, né? Em tese, eles pagam os dividendos com base nesses juros que são de dívidas que se consomem por completo. Então a taxa de dividendos média paga pelos FIIs de papel, ela quer dizer, não sempre, mas tende a ser maior, e na média é maior do que a média de dividendos paga pelos fundos imobiliários de tijolo, tá? Quem tiver interesse em fundos de tijolo, os últimos quadros aqui que tivemos na análise de fundos imobiliários foram sobre vários fundos de tijolo legais aí do BTG, teve o BTLG11, XPML11, VISC11, tá? E há muito tempo atrás eu fui ver ali, que eu já analisei aqui também, o MXRF11, que esse sim é um fundo de papel também, tá? E que tinha, pelo visto, acho que foi o único, não sei se eu analisei algum do Itaú, KNCR ou Canip, tá? Mas aí que o pessoal mandou pergunta pelo e-mail e pelo WhatsApp sobre alguns outros fundos de papel, e eu vou trazer aqui durante a live, a gente ainda vai analisar o IRDM11, e no final eu vou responder essas perguntas, que eu sei que tem alguma ali que compara o IRDM11 com o Canip ou com o KNCR11, tá? E aí a gente vai dar uma olhada nesses fundos juntos, vamos entender algumas diferenças entre esses fundos aí que tem, tá? Apesar de a gente não ter plena capacidade de saber tudo sobre os títulos de dívida, sobre os contratos de dívida que tem em centenas, né? Tem centenas de dívidas dentro desse fundo IRDM11. Então, antes de mais nada, FIIs, né? Que eu já falei aqui, que são fundos de investimento imobiliário, são ativos para a gente investir, que são considerados, lógico, de renda variável, portanto, são mais arriscados, e são indicados arriscados no sentido de mais voláteis, né? Eu nem gosto muito dessa palavra arriscado para se referir à volatilidade, mas é o termo econômico para isso, então a gente tem que falar, tá? Mas eles são mais voláteis, lógico, do que títulos de renda fixa, e isso pode ser tanto uma coisa boa para quem sabe utilizar a seu favor, quanto uma coisa ruim para quem não sabe,
certo? Para quem sabe utilizar a seu favor, como já dizia Benjamin Graham, e uma aluna veio perguntar sobre isso hoje, sobre essa frase, ele fala justamente sobre isso, né? Que o investidor inteligente é aquele que compra dos pessimistas e vende para os otimistas. Ou seja, ele compra barato, em períodos de pânico, que a galera está vendendo com desconto. Inclusive, o IRDM11 está sendo vendido com desconto sobre o valor patrimonial. Vamos ver se isso justifica ou não o investimento no final, né? Vamos responder a pergunta se vale a pena ou não investir em IRDM11 e comprar dos pessimistas e vender justamente para os otimistas, tá? Porque os ciclos do mercado financeiro eles vão de cima para baixo, otimismo e pessimismo. Agora eu diria que a gente está num período mediano aí, não tem nenhuma crise muito grande como aconteceu há alguns anos aí, né, na crise do corona. Então, apesar da situação não estar legal no mundo, guerra, né, déficit público no Brasil bem grande, o que pode trazer mais inflação no longo prazo se continuar assim. Mas, de uma forma geral, não tem um pessimismo, um caos instaurado no mercado atualmente. Tá? No Brasil tem um pouquinho, o mercado brasileiro não está entregando muito resultado, o mercado de renda variável, a nossa moeda também está sendo uma das piores em desempenho aí no mundo, mas o mundo, de forma geral, está para cima. Tá? Não é um cenário pessimista. Muita gente às vezes acha que a gente está num cenário muito pessimista. Eu já não tenho tanta fé nisso, tá? Não acho que seja um cenário muito claro de compra para ativos em renda variável aí, apesar de que, claro, quem tem estratégia de investir uma porcentagem em renda variável deve investir, independente se está num cenário otimista ou pessimista. Não é só isso, né? Mas para quem já tem mais experiência e sabe analisar os fundamentos, tanto de empresas quanto de imóveis, tem boas oportunidades aí e também essas pessoas podem fazer alocações diferentes em períodos diferentes, tá? Mas nesse momento agora eu diria que a gente está numa faixa do meio, tá? Na faixa do meio significa mantenha a sua alocação conforme a estratégia pré-determinada. Não tem nenhum sinal, se a bolsa cair para 100 mil, por exemplo, aí sim, aí ó, aumente a participação de renda variável nos seus aportes. Mas, infelizmente, a bolsa não caiu tanto quanto eu achava que devia cair. Lembrando que eu gosto que a bolsa caia justamente porque eu estou em fase de acumulação. Tá? E é isso, inclusive, que a gente passa aqui, que os ensinamentos daqui ensinam para quem acompanha, que os grandes investidores ensinam a gente. Tá? Tem gente que chega aqui e fala, quem é esse cara aí que está ensinando? Mas o que eu ensino é com base no que grandes investidores ensinam, tá? Inclusive eu vou recomendar 3 livros hoje ali, que uma pessoa mandou a pergunta. E justamente quem investe com foco no longo prazo, que esses investidores, grandes investidores ensinam e que tiveram rentabilidades médias aí acima de 20% ao ano em dólar, tá? Que é capaz de te deixar bem rico aí, com uma porcentagem baixa de investimento da tua renda, tá? E que não é isso que a gente busca, né? A gente não busca uma rentabilidade tão grande assim, até porque gerar uma expectativa muito alta não é saudável. Mas esses caras sabem o que eles falam e justamente eles ensinam isso, a visão do investidor que tem foco real no longo prazo e que está em período de acumulação, ou seja, eu não estou querendo vender as minhas ações, eu não uso os meus dividendos para comprar nada, eu reinvisto eles todos. Então o que eu quero? Eu quero que o preço das ações suba para eu ficar mais rico, digamos assim, em termos absolutos financeiros ali na minha conta da corretora, ou eu quero que o valor das ações e dos FIIs caia nesse meu período de acumulação para eu poder comprar mais participação por menos preço? Lógico, né? Por exemplo, hoje, vamos pegar o IRDM11 aqui como exemplo. Quem gosta de IRDM11... Alguém investe em IRDM11 aí? Coloca aí se alguém investe, coloca aí e me diz o que acha, se gosta ou não. Ou bota algum feed de papel aí para usar como exemplo aqui depois, que investe. Então, por exemplo, o IRDM11 hoje tem um valor de mercado aqui de 2,6 bilhões, tá? Um patrimônio líquido de 3,1, ou seja, está sendo vendido com desconto sobre o valor do patrimônio líquido, que é um fator positivo da análise fundamentalista. Tá? O que não significa que seja um bom investimento só por isso. Eu vou apontar alguns probleminhas que eu vejo dentro do IRDM11 aqui. E o IRDM11 tem um problema muito grande, que inclusive me incomodava muito na época que eu trabalhava na gestora lá, quando eu tinha 20 anos, né, que eu entrei e trabalhei 2 anos na mesa de operações,
que é o investimento cruzado. Ou seja, o que as gestoras aí fazem, né? Gestoras, principalmente gestoras que não são tão renomadas, que não tem uma marca tão grande a proteger. Elas pegam o investimento que elas têm dentro do fundo delas, combinam com outro fundo, ou às vezes, na maior cara de pau, investem em fundos da mesma gestora, tá? E cobram taxas uma em cima da outra. Claro, se tu investe no fundo Vitor 11 e eu tenho um outro fundo Sena 11, tu vai investir no fundo Vitor 11, eu vou estar te cobrando 1% de taxa de administração. Se eu jogar de dentro do meu fundo esse teu investimento para o fundo Sena 11, que também é da minha gestora, né? Estou usando o meu nome aqui como exemplo, e eu vou ganhar 2 taxas em cima da tua cabeça. E o pior, se eu colocar, dependendo de como eu fizer a alocação dentro desses fundos, se eu for bem espertinho e souber ler, que logicamente essas pessoas que trabalham, né, são especialistas em finanças, quem são os gestores, né? E eles logicamente sabem muito sobre vencimento, cálculo de taxas. Eles fazem esses investimentos da melhor forma possível para te taxar o máximo possível, certo? E o fundo IRDM11 tem um investimento milionário em fundos aqui, em fundos imobiliários de outras gestoras, e essas gestoras, né, eu vou mostrar ali na prática depois, pegam esse dinheiro e investem em outros fundos da mesma gestora, tá? Inclusive, isso é um dos motivos do fundo IRDM11 estar com um desconto de 17% sobre o valor patrimonial. Os investidores não gostam disso, tá? Principalmente investidor institucional, investidor que tem mais experiência, mais capacidade técnica de análise, é uma coisa que não é tão fácil de notar, né? Tem que ser um pouco mais especialista para isso, tem um pouco de profundidade. Mas hoje em dia, aí, com tanta gente boa, né, e a informação voando e tanta transparência para analisar, a notícia se espalhou rápido. Então o IRDM11 já tem a notícia espalhada que ele faz esse tipo de investimento cruzado em outros fundos ali, fundos de investimento imobiliário, ou seja, te cobram várias taxas na cabeça. De qualquer forma, mesmo com essa cobrança toda de taxas, nos últimos 12 meses o IRDM11 pagou 13,12% em dividendos para os seus acionistas. Uma taxa bem boa, né? Porém, enquanto pagou esse dividendo todo, eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, ó, ele reduziu o valor da cota, tá? Podia ter ido para cima, podia ter ido para baixo, mas mesmo pagando dividendos, a gente tem que analisar também o valor na cota, que reage justamente à capacidade de gestão do fundo imobiliário. No caso desse fundo imobiliário aqui, nos últimos 12 meses, vazaram essas notícias aí de investimento cruzado, alguns problemas de inadimplência também dentro do fundo, mas que acredito que não seja por isso, porque vários fundos de CRI, fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias, estão passando pela mesma coisa e não sofreram tanto, mas esse fator aqui do investimento cruzado dentro do Iridium é muito feio, tá? É muito feio e é muito fácil das pessoas entenderem o que é e acharem sacanagem, né? As pessoas investem também não só com base em... Eu também, a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica com raiva de descobrir alguma falcatrua que estão fazendo e simplesmente se desfaz do investimento, certo? E no caso do IRDM11, muita gente não gostou dessa dupla, tripla, quádrupla taxação aí que eles fazem porque vão investindo dinheiro em vários fundos dentro da mesma gestora ali. E aí nos últimos 12 meses, apesar de ter pago 13,12% em dividendos, quem investiu nesse fundo perdeu dinheiro mesmo com os dividendos. Se tu tivesse investido R$1.000 há 12 meses atrás, hoje, mesmo com os dividendos, tu teria R$925. Sem os dividendos, de 1.000 tu teria passado para 824. E esse site aqui, ó, vou virar agora para mostrar e narrar aqui também para quem está vendo, é o Investidor 10. É bem legal isso aqui, que mostra justamente, ó, quem quiser entrar aqui depois, ó, como eu falei, Investidor 10, tu escolhe o fundo aqui por cima, ó. Aqui pode botar qualquer fundo aberto em bolsa aqui, ações também, beleza? No caso, IRDM11, Iridium, recebíveis imobiliários. Recebíveis, quando tem no nome, é de fundo de papel. E aqui tu bota, ó, a cotação padrão é a que dá o teu ajuste do investimento em 12 meses sem o pagamento de dividendos. Então, se não tivesse pago dividendos, só o valor da cota, tu teria 824,
prejuízo aí de aproximadamente 17,5%. Botando os dividendos na conta, que eles fazem parte da conta, e é por isso que é legal esse site aqui. Tem muito site que só mostra a cotação real. Então, às vezes é um ativo que é pagador de dividendos e os dividendos fazem parte da conta da rentabilidade. Então, se tu ficar excluindo dividendos, aí tu não vai ter uma visão correta da rentabilidade que tu está avaliando. Tá? Então, sempre que vier aqui, recomendo esse site aqui, Investidor 10, bem legal, tanto para ações quanto para FIIs. Se tu vai em cotação ajustada, ele considera tanto a valorização ou desvalorização da cota, mais o pagamento de dividendos. Por isso que, considerando os dividendos, o retorno não foi tão ruim assim, né? O prejuízo não foi tão grande, foi de menos 7,5% aí nos últimos 12 meses. Beleza, galera? Estão entendendo aí? Já conhecia um site aí do Investidor 10 que eu mandei? Quem está acompanhando aí, está curtindo, dá o coraçãozinho ali, fazendo favor, e manda, principalmente isso, manda para aquele amigo, amiga ou familiar que vocês querem que aprenda a investir com segurança, seja em FIIs, a gente fala sobre tudo aqui, né? Sobre filosofia de investimentos, sobre análise fundamentalista, sobre fundos imobiliários, sobre ações, falo sobre renda fixa também, apesar de não tanto, tá? Bira, compensa assinar a versão Pro? Depende do que tu quer, tá? Os benefícios estão ali, né? Mas assim, é uma plataforma bem boa. Eu não assino a versão Pro do Investidor 10, tá? Mas aí depende de pessoa para pessoa. Eu, para mim, não tenho muita vantagem. O meu acompanhamento eu faço tudo por planilha e consulto as coisas. O meu acompanhamento é bem raiz, é bem simples, na verdade. Beleza, então. Então tá, falei aqui que quem deve investir em FIIs é com foco no longo prazo, tá? É aquele dinheiro para aposentadoria para o longo prazo, ou seja 7 anos ou mais, ok? E para quem está começando, começar com pouco é muito importante, tá? O mercado de FIIs é legal para quem está começando também, porque é um mercado que, apesar de estar na renda variável, ele é menos volátil, tá? Então vai mexer menos com a tua insegurança naquele início de perder dinheiro, né? Muita gente tem a insegurança de investir em renda variável porque pode perder dinheiro por anos, na verdade. Tá? A gente viu aqui, por exemplo, o IRDM11. Quem tivesse investido em IRDM11 em um ano teria perdido dinheiro. Às vezes tu investe em uma empresa boa, pega um ciclo negativo, não importa a empresa boa que tu tivesse investido, por exemplo, quem estava lá na época do coronavírus ali e investiu em ações ou em fundos imobiliários, perdeu muito dinheiro ali de uma hora para outra, justamente pela característica da volatilidade da renda variável, tá? Então, para investir com foco no longo prazo, tem que ter justamente esse foco no longo prazo, foco em fundamentos, porque é esse foco que vai te dar aquela visão que eu acabei de falar, de investir com foco em comprar barato, e vai te dar a capacidade de aproveitar momentos de pessimismo. Porque enquanto muita gente ficou pessimista, inclusive no caso do Covid, uma coisa que foi boa para mim é que eu sou analista no tribunal aqui, eu tenho uma taxa de crédito mais fácil de pegar, mais barata, e quando deu a crise do Covid, não recomendo que ninguém faça isso no futuro, mas eu peguei uma dívida justamente para investir, tá? Por quê? Porque as coisas ficaram muito baratas, né? A bolsa caiu, eu lembro que foi para abaixo de 70 mil na época, 70 mil pontos em real, né? Mas comparado em dólar, na época era muito claro que estava muito barato. E aí eu tomei essa decisão arriscada na época, mas cancelei a operação 2 meses depois com algum lucro. Se eu tivesse mantido ela por 1 ano ou 2 anos, eu tinha lavado a égua. É sempre assim, né? Tá? Mas foi uma operação não foi de curto prazo, foi fundamentalista, tá? Foi com segurança, eu tinha margem para fazer aquela operação. Tudo foi um risco calculado. Tá? Mas não recomendo que ninguém faça isso sem ter pelo menos aí 10 anos de experiência e bastante leitura, bastante experiência aí no mercado, né? Não, só tempo às vezes não é suficiente. E as diferenças aqui de fundo de tijolo para fundo de papel, que agora a gente vai começar a falar do IRDM11 aqui, né? Vou falar da taxa de gestão, dos títulos que tem dentro, eu vou analisar a carteira dentro do fundo aqui, mostrar para vocês justamente esses investimentos cruzados que tem ali dentro.
E os fundos de tijolo, então, são fundos que investem em imóveis reais, que eu analisei alguns aqui nos últimos quadros, XPML11, que investe em shoppings, VISC11 também de shoppings, BTLG11, que investe em galpões logísticos, e os de papel, como o Iridium, IRDM11, como o MXRF11, que alguém botou ali no chat agora também, tá? E que esses fundos de papel têm a característica de pagarem mais dividendos, mas não é só o dividendo que importa, ok? Não é só porque paga mais dividendos que é o melhor fundo para se investir. Muita gente, inclusive, perde bastante dinheiro quando começa por causa disso, porque fica, né, cria uma fantasia pelos dividendos ali, acaba achando que a coisa é mais fácil do que parece, investe só com foco em dividendos e acontece que muitas vezes o dividendo ele é um tiro que sai pela culatra, tá? Pode ter tido algum não recorrente ali, né? Se a taxa de dividendos está muito alta, pode ser por causa de um pessimismo muito grande com aquele fundo. O caso do IRDM11 aqui a gente vê, por exemplo, que ele tem uma taxa de dividendos maior do que o fundo do Itaú, do que o KNCR11, do que o Canip11. Só que ele tem todos esses problemas aqui, e aí vai do investidor analisar e ver o que ele prefere, né? Prefere pagar mais barato por um fundo que é pior, mas que pode, se nada piorar, pode voltar com mais força no curto prazo? Ou tu prefere investir em um fundo mais sólido, de uma gestora mais renomada, como a Kinea, que é do Itaú, né? Sempre que falarem Kinea, entenda Itaú. E apesar de ser um pouco mais caro, ainda paga uma taxa de dividendos boa também ali, próxima de 12%. Tá? Nunca é uma coisa ou outra. E até porque os investidores são diferentes, os objetivos são diferentes, os perfis são diferentes. Certo? Esse é o tipo de aprendizado que eu mais gostaria que vocês fixassem na cabeça, né? A gente vê as perguntas, assim, às vezes elas são tão simplórias, assim, que dá... Tu vê, pô, não é tão simples assim, tá? Então a gente vem aqui justamente por isso que eu gosto de fazer as lives e não ficar respondendo perguntinha nos stories. Porque tem que ser profundo o negócio. Se não for profundo, vai ficar só no conhecimento raso ali e o tiro vai sair, como eu falei, pela culatra. Beleza, então. IRDM11, o pessoal já falou que investe aí. A gestora é a Iridium, gestão de recursos limitada, tá? Não é uma empresa aberta. A administradora é o BTG Pactual, tá? O que dá uma credibilidade maior para o fundo. A taxa total de administração é 1%, apesar de eles botarem 0,17%, mas é porque tem uma taxa de gestão também de 0,83%. Então, no total, dá 1% sobre o valor de mercado do fundo. Beleza? Isso caso ele faça parte do IFIX, que ele faz, tá? E ele tem uma participação de 1,91% no IFIX. Mas, Vitor, o que é IFIX? Muita gente não conhece o IFIX, a maioria das pessoas conhece o Ibovespa, né? Que aparece lá no Jornal Nacional. Mas o IFIX raramente aparece, mas basicamente é a mesma coisa. É uma carteira teórica. Dentro dessa carteira teórica tem vários fundos imobiliários que, a depender do tamanho de cada um deles e do volume de negócios diários, eles vão ter mais ou menos participação. Os maiores fundos representam a maior participação e vão ter mais influência nessa carteira teórica que é o IFIX, tá certo? Enquanto o Ibovespa funciona da mesma forma, é uma carteira teórica de ações que varia conforme essas ações que compõem o índice Ibovespa, que aí as maiores são conhecidas aí, né? Petrobras, Vale, grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses são os maiores do Ibovespa, né? Os maiores do IFIX são Canip, KNCR11, o próprio Iridium é grande, XPML11 é grande, BTLG11 é grande, tá? Ao comprar XFIX11, que é um ativo possível de ser comprado na Bolsa de Valores, tu compra essa carteira, justamente essa carteira teórica, tá? Que eu já falei aqui e repito, que é uma boa forma de tu começar a investir em fundos imobiliários para tu entender justamente essa volatilidade que automaticamente tu já vai estar diversificado entre vários fundos imobiliários de vários setores, tua diversificação vai estar completa, digamos assim, mas tem o ponto negativo de que essa carteira teórica só considera fundamentos que não tem tanta
relação com o sucesso de longo prazo, né? Relação estatística com o sucesso de longo prazo, como são outros fundamentos, né? Fundamentos como preço por lucro, preço por valor patrimonial, margem, endividamento, são fundamentos muito mais importantes para definir o sucesso de longo prazo dos seus investimentos. Por isso que, ao investir em XFIX11, o investidor deve também se preparar, investir em conhecimento, para poder começar a investir diretamente em fundos imobiliários e montar uma carteira com base nesses fundamentos que comprovadamente, estatisticamente comprovado, que dá resultado no longo prazo, que é comprar bons fundos imobiliários, ou boas empresas, né, boas ações, é o mesmo fundamento para um e para outro, por bons preços e carregar com foco no longo prazo, justamente para não ficar sujeito a esses ciclos de curto prazo que podem fazer com que, mesmo com que uma carteira boa de investimento, seja de ações ou fundos imobiliários, tenha uma performance ruim aí por anos, tá? Então tem que ser, como eu falei, com foco no longo prazo, tá? Antigamente eu falava 5 anos ou mais, eu já estou mais conservador, eu já falo 7 anos ou mais, tá? Sendo que o ideal mesmo é o dinheiro para nunca, botar para aposentadoria. Aí é 10 anos, 20 anos, 30 anos, no meu caso mais de 30 anos, né? Para aposentadoria aí. E para algumas pessoas que me acompanham, mais de 40 anos, tá? Quem tem menos de 25, mais de 40 anos aí. É tempo, dá para o juro composto trabalhar bastante. Beleza? O fundo não cobra taxa de performance, que é um ponto positivo, e tem quase 300 mil cotistas. Certo? Agora vamos ver aqui que eu queria mostrar para vocês por que eu não gosto tanto assim de investir em fundo de papel. Justamente por causa disso aqui, tá? Olha só o tamanho da lista de títulos de dívida que tem dentro desse fundo. Não dá nem para ler aqui. Deixa eu chegar mais perto. Olha aí. Isso é uma página, tá? Continuação. Mais páginas. E isso aqui só te dá as informações. Ó, nem o rating ele te dá. Ó. Nem o rating, ó, não se aplica. Isso é um ponto negativo do Iridium também. Com certeza isso aqui impacta no preço. Tá? Não ter os ratings aqui. Não ter os títulos avaliados por agências de rating. Por mais que essas agências de rating sejam muitas vezes castelos de cartas, né, que se fala, uma mentira fake, compradas. Existe um monte de agência de rating falcatrua aí que tu paga bem e elas dão o rating melhor do que deve. Mas olha só quanto título que tem aqui dentro. Não tem como tu saber quais são as garantias, nem tem espaço para colocar, para tu avaliar nesse título de dívida, entendeu? Por isso que para investir em FII de papel, pro meu perfil hoje, como eu não tenho foco em receber renda passiva, que é a maior justificativa para investir em fundo de papel, eu prefiro investir, se eu vou para renda fixa, que é o que eu estou investindo, se eu invisto nesse fundo aqui, apesar de ele ser classificado como fundo imobiliário, a verdade é que na carteira dele tem título de renda fixa, por mais que seja imobiliário, não tem problema. Tá? Se eu vou investir num título de dívida, num CRI direto, por exemplo, que é possível pelas corretoras, eu não vou falar que eu estou fazendo um investimento imobiliário, tá? É um investimento em renda fixa, ok? E além desses títulos de renda fixa aqui, o IRDM11 também investe em fundos imobiliários, que aí é o que eu falo ali do principal motivo, na minha opinião, desse desconto que o fundo tem, porque ele pega o dinheiro que os cotistas colocam ali dentro e faz a taxação cruzada, porque ele pega esse 20% do capital do cotista, está investido em outros fundos de investimento, ou seja, está gerando mais taxa de administração e taxa de performance ali para os gestores desses fundos, em detrimento dos cotistas, né? Infelizmente. Tá? E isso acontece muito no mercado financeiro, principalmente por produtos que não são abertos em bolsa. Esse aqui é aberto em bolsa e faz essa falcatrua, mas já fica feio, as pessoas já conseguem ver. Só que por ser aberto em bolsa, ele tem obrigações de transparência. Então ele precisa colocar onde é que está o dinheiro dele aqui, precisa dar ampla divulgação. Tá? Mas gestoras menores, como aqui eu mesmo trabalhava há mais de 10 anos atrás,
os relatórios não são nem perto desses relatórios aqui completinhos aqui que mostram tudo dos fundos imobiliários que são abertos em bolsa. Então, cuidado, tá? Isso é uma tática do mercado financeiro que acaba prejudicando aí, tirando 1 ou 2% da tua rentabilidade de longo prazo, que faz uma grande diferença, né? 1% as pessoas acham que é pouco, mas no longo prazo, para quem vai deixar o juro composto agir no longo prazo, é uma taxa bem grande. Até porque é 1% justamente que vai fazer diferença em cima do teu retorno real, né? Quando tu tem um retorno de... Hoje em dia, por exemplo, tu tem um retorno de 10% líquido, na verdade o teu retorno ele foi de bem menos, né? Foi de 6% aproximadamente ali, que a inflação está em 4%. Então se tu tirar 1% desse 10%, ao invés de ser 6% de retorno real, já vai para 5%. É mais de 10% de rentabilidade real que tu perde por causa dessas falcatruas, às vezes, que eles fazem de investimento cruzado ali, para te cobrar 2 taxas de administração e taxa de performance. Tá? E já que eu estou falando disso, tá na página aqui, ó. Quem vai ver no podcast depois, é um gráfico de bola, só mostrando a divisão aqui da distribuição da carteira por classe de ativo, tá? E aí a gente vê aqui, ó, 73,99% está investido em certificado de recebíveis imobiliários. E aqui também uma coisa importante para investir em fundo imobiliário de papel, para tu saber como que vai se comportar a tua carteira, se a característica dela é ser mais segura, ser menos segura, tá? Ser mais atrelada à inflação ou não, né? A segurança está vinculada a isso. E no caso aqui, 70% da carteira do IRDM11, 64% na verdade, está vinculado ao IPCA. Isso é uma característica de segurança. Tá? O pessoal perguntou de renda fixa aí, vamos falar de renda fixa rapidinho então. Tem basicamente 3 tipos de títulos de renda fixa. O primeiro, que é o mais seguro, ele faz a indexação dos juros dessa dívida no IPCA, na inflação. Para um país como o Brasil, que tem um monte de gente incompetente nas cabeças, né? Os políticos são bem burros. Na América Latina tem muito disso, infelizmente. Né? Não valorizam tanto esse controle de inflação, apesar de que o Brasil nos últimos tempos está bom nisso, mas eu não confio muito para o longo prazo nesse aspecto. Então eu gosto disso, tá? Quando eu invisto em renda fixa, eu vou para o IPCA. Se eu quero ir para a segurança, eu vou para o IPCA. Se eu quero apostar no longo prazo, aí eu vou para ações. Mas quando é renda fixa, eu gosto dessa característica, porque se a inflação disparar e for para 20%, quem comprou, quem investe em fundo imobiliário atrelado a CDI, por exemplo, ou atrelado a taxas pré-fixadas, principalmente, não vai ter. Se tu comprar o título pré-fixado do Tesouro ali, que hoje paga 12%, e a inflação for 20%, já era. Vai perder dinheiro e não tem nada que vai garantir a tua rentabilidade. Ok? Enquanto quem pega a taxa aqui, vou até pegar no site aqui para mostrar na prática, né? O negócio aqui é dinâmico. Por isso que o aprendizado é bom. Então, olha só a diferença aqui. Vamos trazer para o site do Tesouro Direto aqui. Olha só. Se a gente comprar o título aqui, IPCA mais 2029, pagando IPCA mais 6,25% e a inflação for 20%, tua rentabilidade vai ser 26,25%. 20% foi IPCA mais 6,25%. Bem simples, ok? Essas são as pré-fixadas, que existem não só no Tesouro, tá? Isso aqui só estou usando como exemplo. A taxa pré-fixada é aquela que tu combina com o teu devedor, no caso aqui o teu devedor é o governo federal, que ele vai te pagar uma taxa absoluta e não importa a inflação. Quem compra essa taxa aqui, se a inflação ficar controlada hoje, olha só, hoje a inflação 12 meses está 3,94%, vamos botar 4%. Se está 4% e se permanecer nesse patamar, o pré-fixado vai dar um retorno maior do que o IPCA mais 6. Concorda? Por quê? Porque 11,44, que é a taxa, essa taxa aqui, ó, 11,44 menos 4%,
vai te dar uma rentabilidade real de 7,4, tá? Contra a rentabilidade real de 6,25 que te garantiria esse tesouro aqui. Apesar do vencimento ser diferente, mas vamos considerar isso, tá? É só para fins de exemplo. Considera como se fosse 2027 aqui. Estão vendo? Esse aprendizado tá bom, hein? Quem tá vendo aqui, quem vê depois. Quem estiver acompanhando no podcast também e quiser aprender mais sobre renda fixa, abrir no... A gente bota no YouTube também, tá, gente? Fica aqui no Instagram, mas a gente também coloca lá no YouTube para quem quiser ver o vídeo depois, em alguns momentos que acha que pode ter um aprendizado, a gente coloca lá também, tá? Então, se a inflação continuar assim, controlada, o pré-fixado vale mais a pena. O problema é que as coisas acontecem de uma hora para outra. É de um ano para o outro. A inflação pode ficar indo 4, aí chega ali em 2026, o negócio descamba, a inflação vai para 10, vai para 15. E dependendo de como o governo lida com a situação, a inflação não para de aumentar. A gente viu a Argentina aí há pouco tempo atrás, que a inflação ainda está gigante, né? Não está mais acima de 3 dígitos, né? Não está mais acima de 100% ao ano, mas a inflação está muito grande. Quem investiu em título pré-fixado na Argentina lá atrás perdeu muito dinheiro, tá? Enquanto quem investiu em títulos vinculados à inflação recebe a inflação mais a rentabilidade real. Por isso que se eu quero investir buscando mais rentabilidade, eu vou para a renda variável de longo prazo. Agora, para os investimentos que eu sei que é para o curto prazo, vou trocar de carro, tenho um plano de fazer uma viagem daqui a 2 anos, 3 anos, né? Que eu gosto de planejar essas coisas assim, com antecedência, é a renda fixa atrelada à inflação que eu gosto. Eu não quero ter que me preocupar com nada. Se a inflação for 20% ao ano, lá na frente eu vou ter o dinheiro para fazer a minha viagem, eu vou ter o dinheiro para mobiliar minha casa, pagar a escola do meu filho, trocar de carro, enfim, o objetivo financeiro de curto prazo que tu tem em mente aí. Capite, falei que a taxa de performance é 0%, falei da alocação do fundo, e aí, o Bira falou, parabéns, é um curso de forma gratuita, exatamente, isso aqui é um projeto de educação financeira, tá? Mas o curso pode ter certeza que tem... O curso é bem mais denso, com muito mais aprendizado, né? Aqui é uma análise prática, né? Eu pego várias coisas e às vezes fica meio... Os conhecimentos vêm, assim, os insights vêm, é muito bom também, mas um curso do começo ao fim estruturado, né? Para te ensinar desde a base, desde o início, numa sequência lógica, é outra história, né? É outra história. Aqui é análise, todo dia é uma análise. Não dá para aprofundar muito nos indicadores, tem vários outros indicadores importantes também para analisar, tá? Mas com certeza, quem acompanha as lives de análise aqui, vale mais do que muito curso pago que tem por aí, com certeza. Tá? Até porque tá cheio de juvena aí que nem podia estar falando de ações e de fundos imobiliários que faz carteira aberta, que compra e vende no YouTube. Né? No Brasil pode tudo. No Brasil pode tudo. E a associação lá não faz nada. Mas eu quis me resguardar, né? Eu posso falar sobre isso. Beleza, então. Vamos ver as perguntas aqui que vocês... Boa noite, Milton. Tudo bem? Tudo certo. Vamos ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Eu vou responder algumas. Quem tiver interesse, não manda no comentário, tá? Tem uma caixinha ali de pergunta para mandar a pergunta para eu poder puxar ela ali e ver ela na lista que eu vou abrir aqui agora, tá? Quem quiser, só escrever na pergunta ali que eu vou dar preferência aqui para quem tá também ao vivo, né? Beleza, então. Prefere investir em FIIs de papel ou tijolo? Eu, pessoalmente, prefiro investir em FIIs de tijolo, tá? Os FIIs de papel têm características interessantes para perfis diferentes, mas como eu prezo muito pela segurança de saber o que eu estou fazendo, é complicado investir em FIIs de papel e se sentir seguro, realmente saber que tu está pagando barato, realmente entender o fundamento da coisa, porque não tem como analisar 100 títulos de dívida, por exemplo, como tem aqui dentro do IRDM11. Tá? Enquanto que tem como eu analisar, tem como eu me sentir muito mais seguro e saber muito mais daquilo que eu estou fazendo, se eu vou lá e sei dos 20 e poucos imóveis que tem dentro
do VISC11, por exemplo, que é um fundo de shopping de tijolo de shoppings, né? Ou de 20 galpões logísticos do BTLG11, que é um fundo de tijolo de galpões logísticos, tá certo? Então eu, pessoalmente, prefiro investir em FIIs de tijolo pelo quesito segurança e saber o que eu estou fazendo, tá? Mas os fundos imobiliários de papel, eles servem e se encaixam na estratégia de muitas pessoas cujo foco já é receber renda passiva, quem já está na fase de usufruto, né? Quem já está perto de se aposentar, quem já é mais velho, ou quem já é herdeiro muito novo e já quer receber a renda, né? E porque a taxa de dividendos dos fundos de papel, na média, ela é maior do que a dos fundos de tijolo, lógico, porque o ganho dos títulos de dívida vem todos pelos juros, né? E as dívidas se consomem por completo, enquanto que os imóveis ali, o maior patrimônio de quem investe em fundos de tijolo, na verdade, tá no tijolo mesmo, tá no imóvel, né? Só que o imóvel, o objetivo não é vender aquele imóvel, mas sim alugar as lojas, no caso dos FIIs de shoppings, por exemplo, e ter aquela renda ali. Porém, por outro lado, os FIIs de tijolo no longo prazo têm a chance, a tendência muito maior de ter uma valorização de cota por causa da variação patrimonial desses imóveis. Quem conhece imóveis aí, né, quem já investiu em imóveis mesmo, em imóveis físicos, sabe que os imóveis têm uma tendência de longo prazo a se valorizar acima da inflação, tá? Então eu, pessoalmente, para minha carteira, prefiro investir em FIIs de tijolo, porém os FIIs de papel, desde que diversificado, de forma inteligente, serve sim para compor a carteira de muita gente. Cadê aquela do Itaú aqui? Tá aqui. IRDM11 ou KNCR11, qual é o melhor FII de papel? Olha, o melhor, se for avaliar assim, o melhor pelo melhor, se os dois estivessem no mesmo preço, sem dúvidas o KNCR11 é um FII melhor. Uma gestora mais renomada, o relatório é muito, muito melhor, mais completo, né? A gestora é a Kinea, que é do Itaú, e não tem esses problemas que o Iridium tem de investimento cruzado, né? O Iridium aqui tem 18% do patrimônio investindo em fundos imobiliários de outras gestoras, sendo que a maior posição é num fundo imobiliário de uma gestora que investe em outros fundos imobiliários também daquela gestora. Ou seja, muito feio. Tá? Então, melhor por melhor, sem considerar preço, o KNCR11 é melhor. Porém, a situação que nos é dada hoje é que o Iridium está sendo vendido com um desconto de 17% sobre o valor patrimonial, ou seja, um PVP de 0,83%, enquanto o KNCR11 está sendo vendido com um prêmio de 1% sobre o valor patrimonial, tá? Um PVP de 1,01%. Então, vai de cada um avaliar aí se por que o Iridium está tão descontado, dependendo do perfil do investidor. Aquele que acha que esse desconto é muito grande, pode preferir investir em Iridium. O problema é justamente o que eu falei ao responder a pergunta de antes. Não tem como tu ter muita certeza dos fundamentos desse fundo, tá? Do Iridium, porque são centenas de títulos de dívida que tem ali dentro. Então, entre os dois, mesmo o Iridium estando muito mais barato, eu, pela segurança, investiria e julgo ser melhor o KNCR11 do Itaú. Como avaliar um ETF, BOVA11 e VVB11, quando entrar e quando sair? Olha, o ETF ele é avaliado pelas empresas que compõem aquele ETF, ou fundos imobiliários, né, no caso do IFIX. Mas os exemplos de ETFs que tu citasse aqui, BOVA11 e VVB11, são de ações, né? BOVA11 que replica o Ibovespa e o IVVB11 que replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A vantagem de investir via ETF é a alta diversificação e a simplicidade por um baixo custo. Tá? A avaliação do ETF é simplesmente as empresas que compõem aquele índice. Então, ao investir em BOVA11, tu vai estar investindo em quê? Petro, Vale, Banco do Brasil e outras empresas com base no valor de mercado e volume de negócios. São esses dois fatores que dão os pesos para as empresas nesses índices. Tá certo?
Então, ao avaliar, no caso, como avaliar o ETF, o BOVA11, tu avalia ele como sendo um índice brasileiro, estás exposto ao mercado brasileiro, e estás exposto a muitas empresas de commodities, tá? Tanto as siderúrgicas tem um peso relevante, de celulose, JBS tem peso relevante também, tem várias, Petro, Vale, tudo commodity, né? Enquanto que o IVVB11, tu vai estar nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que hoje o maior peso dentro dessas empresas são do setor de tecnologia, tá? Existe um outro fundo aí para quem quer, por exemplo, focar, né? Muita gente, inclusive eu, invisto em ETFs só de tecnologia, que seguem o índice Nasdaq, que aí sim são as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, justamente porque quem investe só aqui no Brasil sente falta desse setor na carteira. A gente tem poucas empresas de tecnologia no nosso índice, né? A participação é irrelevante. E é um setor importantíssimo de longo prazo na economia global, né? Então, o NASD11 é um ETF também que pode ser considerado para compor a carteira aí dos investidores. Valeu, Milton. Vamos ver aqui. Como escolher os melhores FIIs de papel para investir? Eu falei aqui agora há pouco que é muito difícil tu analisar os fundamentos de FII de papel e dizer com mais clareza que tá barato ou que tá caro, porque não tem como tu avaliar cada um dos mais de 200 títulos de dívida que tem aqui, por exemplo, no Iridium, né? No IRDM11, ou em qualquer outro fundo de papel aí. Todos eles têm, normalmente, se não dezenas, mas a maioria tem centenas de fundos ali dentro. Tá? Então, para escolher os melhores FIIs de papel, o que eu recomendo para montar uma boa carteira de FIIs de papel, né, é diversificar entre gestoras renomadas, tentar comprar por um bom preço olhando o indicador preço por valor patrimonial, claro, a gente nunca quer pagar caro, tá? Isso vale para FIIs de tijolo ou FIIs de papel, mas não tem como tu escolher os melhores FIIs de papel assim com tanta certeza quanto tu tem quando tu escolher as melhores empresas, as melhores ações, ou os melhores FIIs de tijolo, que tu pode realmente ver quais são os imóveis, saber o valor de avaliação por metro quadrado deles. Essas coisas a gente não pode saber nos FIIs de papel, e é por isso que eu prefiro, inclusive, investir em FIIs de tijolo do que em FIIs de papel. Boa pergunta, hein? Boa pergunta do Luiz. Seria melhor investir diretamente em CRI e FII de tijolo ou via FII de papel? Os FIIs de papel têm um benefício fiscal interessante, porque se tu for investir em CRI diretamente, tu vai pagar a taxa o imposto de renda da renda fixa, a não ser que seja investimento isento, né? Mas os fundos imobiliários de papel, eles têm esse benefício da isenção de imposto de renda para os dividendos. Tá? Então, dependendo do teu perfil, claro, se tu vai investir num CRI, vai chegar, é um título de dívida, tu vai ter muito mais segurança daquilo que tu está fazendo. Né? Tu vai ver, eu vou emprestar para o XPML11 construir esse shopping aqui, e em 4 anos ele vai me pagar tanto de juros. Ok, essa segurança tu vai ter. No fundo de papel tu não vai ter. Tu vai ver centenas de títulos ali, várias linhas, e que vão te dizer só a taxa, qual é o índice que ele se vincula, se é IPCA, CDI, mas tu não vai ter a segurança de saber quanto tu vai receber, para quem tu está emprestando, quais são as garantias, tá? E então vai depender disso. E enquanto que os FIIs de papel têm essa isenção de imposto de renda, mas ao mesmo tempo tem a característica da volatilidade da renda variável, tu vai ver a variação na cota todo dia. Então, a resposta é aquela que ninguém gosta. Depende. Depende do teu perfil. Se tu preza mais pela segurança de saber o que está fazendo, de saber quanto que tu vai receber no vencimento do contrato, de saber quais são as garantias, saber para quem que tu está emprestando, investir em CRI, ou, né, aí tu pode ir para qualquer renda fixa, não precisa ser CRI, né? Tu pode investir no CDB, por exemplo, que é garantido pelo FGC, pode investir em uma debênture de uma empresa de energia elétrica, tá? Que normalmente paga mais. Enquanto que os FIIs de papel têm a isenção de imposto de renda, tem o pagamento mensal em dividendos, tá? E aí também tem a volatilidade da renda variável. Se tu for um investidor experiente e pegar um ciclo favorável, tu consegue comprar mais por menos preço. Beleza? Mas boa pergunta. Pergunta profunda que faz pensar.
Pessoal que acompanha os stories mandou a pergunta aqui do que achou do livro Alerta Vermelho que estava lendo, livro do Bill Browder. Quem não conhece esse livro, né? Bill Browder foi um americano, que estudou em Stanford e fez MBA em Stanford, acho que é Stanford, ou não sei se foi Harvard. E acabou se metendo para a Rússia, pegou o final da União Soviética, a Rússia abrindo o mercado lá, e ele abriu um fundo dentro da Rússia e lavou a égua no início, até que a Rússia começou a fechar o cerco de novo, até que chegou nessa situação de hoje aí, lastimável, né? Muito triste. Vi o vídeo dele lá com aquele doido lá da Coreia do Norte andando de limusine, coisa mais ridícula. Mas enfim, o cara começou a ser perseguido, mataram o advogado do cara, e era um cara muito bom de investimento, um cara muito técnico que se dispôs a ir na Rússia, captar dinheiro para investir nas empresas, principalmente de petróleo, né, e de gás natural que tem lá dentro, ganhou muito dinheiro e acabou virando uma briga geopolítica. Então o livro é muito mais uma biografia, mais sobre biografia, sobre geopolítica, do que especificamente sobre investimentos, tá? Mas entrou no meu top 3 de biografia, eu já li bastante, tá? Melhor que a biografia do Guga, melhor que a biografia do Mike Tyson. E no meu top 3 está junto justamente com a do Warren Buffett, que é do Bola de Neve. Cadê o livro? Depois eu pego ali. E com a biografia do Arnold Schwarzenegger, também, que é top, né? O cara que nasceu numa cidadezinha da Áustria para ser 3 vezes Mr. Olímpia, astro de Hollywood, acho que o mais bem pago de um dos anos lá, quando ele fez o Exterminador do Futuro, e ainda governador da Califórnia. Então, essa história aí, alguma coisa a gente tem para aprender com esse cara, né? O objetivo ele alcança. Mas muito bom esse livro, tá? Alerta Vermelho, fica a recomendação. Mais uma de livros, deixa eu pegar os livros aqui. Então vamos lá. Top 3, recomenda os 3 melhores livros sobre investimento. Eu peguei 4 aqui, tá? Tá na ordem. Os 3 que eu vou falar primeiro são esse top 3, mas eu vou trazer um de brinde que vai te dar uma visão mais macro sobre as classes de ativo, tá? Esse último que eu vou citar. Mas o primeiro, lógico, é esse aqui. Não tem como eu não citar esse aqui como sendo o primeiro. Benjamin Graham é o pai da análise fundamentalista, e tem muita gente que trabalha no mercado financeiro e nunca leu esse livro aqui, tá certo? Quem vê aqui, quem confia em mim, na minha recomendação, pega esse livro, olha só, é raiz, é aquele livro que tu mata e dá orgulho, para quem lê pouco mesmo, tá? Esse é o top 1, óbvio. Warren Buffett falou que 70% da estratégia de investimento dele é baseada nesse livro. Warren Buffett, que já foi o homem mais rico do mundo, é o maior investidor de todos os tempos e teve uma rentabilidade anual média, acima de 20% em dólar, tá? Então, se não é por mim, escutem Warren Buffett. O segundo é esse aqui. Olha que raiz. Quase 15 anos que eu tenho esse livro. Nem tinha em português na época. Common Stocks and Uncommon Profits. Em português, lucros comuns, quer dizer, empresas comuns, lucros extraordinários. E a frase do livro também é, Warren Buffett. Tem a frase da capa do livro, e o Warren Buffett falou que esse cara ajudou ele a aprimorar a estratégia de investimento dele e incrementar os resultados do que ele já tinha, bons resultados do que ele aprendeu com o Benjamin Graham, mas ele fala que 30% da estratégia dele é Philip Fisher, por causa desse livro aqui que ele recomendou. Basicamente o que eu fiz quando eu tinha 19 anos é que eu vi quais eram os livros de investimento recomendados pelos melhores investidores. Foi isso que eu fiz, tá? E eu tô passando aqui para vocês, é basicamente a mesma coisa, tá? Terceiro lugar, O Jeito Peter Lynch de Investir. Muito bom também, esse é um livro mais fácil, Quem quiser começar por esse aqui, pode começar. Também é muito bom, fala dos indicadores fundamentalistas, mas não dá a base estatística que para mim é muito importante do Benjamin Graham, tá? E por último, esse aqui também tem uma base estatística muito boa, Investindo em Ações por Longo Prazo.
que tem aquele gráfico famosíssimo do índice de retorno real por classe de ativo. Ó, por que a gente tem que investir em ações? Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, isso aqui é ações. Olha o retorno aqui em 200 anos, tá? Dólar aqui embaixo, perdeu todo o valor. R$1 virou 5 centavos. Enquanto que R$1 investido em ações nos Estados Unidos virou 755 mil dólares. Um dólar, desculpa. $1 investido em ações nos Estados Unidos de 1801 até 2011 virou 755 mil dólares. Beleza? Então tu pode ser pobre, mas quer que teu tataraneto seja rico? Compra acho que foi o Milton botou ali, compra o IVVB11 e faz um contrato que ele só pode vender só pode ser vendido daqui a 200 anos e que está vinculado à tua família. Só tem que criar herdeiro, né? Só tem que criar herdeiro. Mas se botasse $10 aqui em 1801, teria virado 7,5 milhões de dólares, ó, com $10 em 200 anos. Essa é a força dos juros compostos na prática, né? E essa estatística aqui, esse livro comprovou não só que o resultado foi nos Estados Unidos, como também em vários países, inclusive emergentes, tá? O estudo foi feito só em países que falavam inglês e europeus. Então não abordou o Brasil, logicamente. Mas abordou a África do Sul, por exemplo, tá? E o retorno das ações foi maior do que o retorno dos títulos públicos. Isso que o retorno das ações que está sendo calculado aqui são os investimentos em índice e não o investimento com base na análise fundamentalista, que é o que a gente ensina aqui, que é o que dá mais resultado, né? Estatisticamente comprovado é o que dá mais resultado no longo prazo. Essa live foi longa, hein? Passamos de 1 hora, fazia tempo que isso não acontecia. Quero agradecer quem enviou as perguntas, quem participou. Essa foi mais uma live do quadro Análise de FIIs. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, boa noite e até a próxima. Valeu!